dia, pessoal. Então, hoje nós vamos ter a nossa reunião anátomo-clínica. Então, vai ser apresentada pelo Dr. Fernando Campos, médico assistente da Divisão de Clínica Médica aqui do HU, pelo Dr. Aloísio Felipe Silva, médico patologista, chefe da patologia do HU e professor do Departamento de Patologia da FMUSP, e pelo Dr. Christian Granda, residente de patologia da FMUSP. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia a todos, obrigado, Luciana, obrigado ao Aloísio e ao Christian, e a todos que estão assistindo. Mais uma reunião anátomo-clínica que me deixa bastante contente de participar, porque eu sou uma pessoa que gosto muito dessas reuniões e acredito muito no valor das autópsias no aprendizado médico. Eu espero que essa reunião ensine alguma coisa àqueles que não acreditam muito ou que não participam muito de exames pós-mortem. Essa paciente que eu vou apresentar hoje faleceu em abril do ano de 2024 e, por coincidência, ao refazer o prontuário, eu percebi que ela foi uma paciente minha. Então, eu me lembrei da época em que ela ficou internada, como ela chegou e o contato que nós tivemos com a família. Então, durante a apresentação, eu vou falar algumas coisas que a gente passou no tratamento dessa doente, nesse período em que ela ficou, um período curto que ela ficou aqui no HU. Então, é MALI, 73 anos, feminina, branca, casada, São Roque. Ela é brasileira, casada. Esse I do sobrenome é um sobrenome japonês. Ela é casada com um senhor, era casada com um senhor japonês, e eles viveram no Japão, eu não me lembro exatamente, mais ou menos 15 anos, trabalhando como ela decassegue, ele japonês, e trabalharam muito no Japão, voltaram para o Brasil, não voltaram ricos, eram uma família humilde, e ela, na época que estava no Japão, já apresentava algumas queixas de saúde mais relacionadas a um desconforto abdominal, digestivo, alguma coisa assim. Eu não me lembro com certeza. Então, vamos lá. É uma paciente que ficou internada na enfermaria de adultos, no HU, e o período de internação dela foram 7 dias, desde a data da internação, incluindo a data do óbito. Bom, a queixa que trouxe essa paciente ao HU foi dor abdominal há 15 dias. Porém, como eu disse, ela já estava doente há mais tempo, né? Acho que ela não aguentou mais a dor nos últimos 15 dias. O paciente tinha um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, usava losartana e era completamente independente para as atividades instrumentais e básicas da vida diária. E ela iniciou, há mais ou menos 2 meses, que ela notou a perda de peso e era não intencional. Está anotado no prontuário que ela tinha quantificado essa perda de 10 quilos nesse período de 2 meses. Referia anorexia, vômitos esporádicos não relacionados à pobre ingesta alimentar, ou seja, eram vômitos que tanto fazia se ela se alimentasse como não se alimentasse, ela vomitava, ou seja, não era desencadeado pela ingesta. E a ingesta, quando havia, era uma ingesta pobre. Progressivamente, ela notou obstipação intestinal, não sei se era obstipação ou se é porque não comia nada, e depois, assim, se instalou uma dor abdominal generalizada com irradiação para as costas, para o dorso. Mais recentemente, a essa internação no HU em abril, ela começou a apresentar tosse com uma secreção hialina e referiu uma temperatura axilar de 37,5 graus. Era uma tabagista passiva de antecedentes. Ela chegou ao pronto-socorro em mau estado geral, desidratada, descorada, taquipneica. Eu não lembro, não tem no prontuário o peso da paciente, talvez por ela não conseguir ficar de pé,
não conseguiu se referir o peso, mas era uma paciente bastante emagrecida, chegou hipotensa, com 9/5 de PA, 118 de frequência cardíaca, taquicárdica, como era taquipneica, uma frequência respiratória de 24, e tinha uma saturação com O2 suplementar 2 litros por minuto, 93%. O tempo de enchimento capilar era bom e ela tinha uma escala de Glasgow de 15. A ausculta pulmonar normal, a ausculta cardíaca normal, e a pulmonar mostrava diminuição do murmúrio vesicular em ambas as bases, com estertoração crepitante nesse local. O abdômen era globoso, timpânico, doloroso difusamente, sem sinais de peritonismo. Foi avaliada pela clínica cirúrgica, que realizou um toque retal, que não mostrava presença de fezes na ampola retal e tampouco sangramento ao dedo, ao toque. Membros sem nenhuma alteração. Essa paciente foi submetida a poucos exames laboratoriais, somente os exames da entrada do pronto-socorro, e depois não se prosseguiu mais qualquer investigação, dado ao estado clínico da paciente. Ela tinha uma hemoglobina de 11,4, um leucócito de 21.190, plaqueta de 213, a ureia um pouco elevada, 77, a creatinina também tocada para o peso da paciente, 1,14, só de potássio de 3,4. E tinha um INR de 1,27. TGO de 34, TGP de 24, bilirrubinas normais e um DHL de 635. Por que esses exames? Por que escolheram esses exames? Eu não posso responder a vocês. Vamos prosseguir aqui. Ela foi submetida a uma tomografia de tórax e uma tomografia de abdômen. Resumidamente, a tomografia de tórax mostrou um moderado derrame pleural à direita, mais acentuado à esquerda, com a telectasia do parênquima pulmonar adjacente, uma telectasia passiva devido ao derrame pleural. Múltiplas opacidades mal definidas irregulares, nodulares, predominantemente subpleurais, em ambos os campos pulmonares, linfadenomegalias mediastinais nas cadeias paratraqueal, pré-vascular, subcarinais e gânglios, os maiores de 1,6 centímetros. Então, aqui, resumidamente, na janela do mediastino, a gente vê o derrame pleural maior à esquerda, porém presente também à direita. Aqui, no mediastino, a gente já vê um bloco ganglionar aqui pré-traqueal, a aorta se desenhando aqui, e os gânglios, que não existem gânglios aqui na frente da aorta. Então, aqui tem gânglio de vários tamanhos e em grande quantidade. A gente já começa a notar, já pode notar aqui uma massa no pulmão justapleural, outra aqui, e na janela do pulmão a gente vê em outro corte, outra massa aqui justapleural, outros pequenos nódulos disseminados, o derrame. Nesse corte a gente vê ainda na altura da carina gânglios, a presença dos gânglios e o derrame pleural. Tá certo? Aqui se repete praticamente esse corte, esse aqui, né? Esse na janela do pulmão, esse na janela do mediastino, em que a gente vê presença dessas massas subpleurais, nódulos pulmonares e o derrame pleural. Ou seja, com essa tomografia de tórax, já se sabia que muito provavelmente, e pela história da paciente, ela era portadora de uma doença neoplásica. De que sítio ainda a gente não conseguia determinar. Na tomografia de abdômen, múltiplas linfadenomegalias heterogêneas, por vezes confluentes, localizadas no retroperitônio, envolvendo a aorta, a veia cava inferior, o tronco celíaco, vasos mesentéricos, hilo hepático, medindo todos em conjunto 9,8 por 4,5. Múltiplos nódulos hepáticos hipovascularizados, medindo até 4 centímetros de aspecto secundário. E lesão sólida de aspecto também secundário na adrenal esquerda, medindo 4,2 por 3,6. Na verdade, eu me esqueci de apagar esse aspecto secundário, que a gente não sabe. Entendeu? Isso aí é uma impressão de quem está laudando. Enfim, aqui as imagens que eu selecionei da tomografia de abdômen, a gente vê nessa primeira imagem
o fígado, algumas imagens aqui hipovascularizadas, que vão ficar mais nítidas aqui nessa imagem coronal, em que o fígado está cheio de imagens compatíveis com metástases, vamos falar isso agora. Aqui a gente consegue ver o topinho aqui, né, do rim esquerdo, e a gente vê essa adrenal grande aqui, ó. Isso aqui tudo é uma adrenal, que é melhor vista, acho que essa aqui é a melhor imagem que eu selecionei. Então, aqui a adrenal comprometida, aqui essa maçaroca, desculpe a expressão, de tecido. Fernando, só um segundo, o João, radiologista, chegou aqui, acho que é a contribuição dele para a discussão das imagens? Eu não sabia que ele ia estar presente, senão eu teria convidado ele desde o início. Então, acho que agora... Sim, Fernando. Estava certinho, Fernando. Pode continuar, se quiser. Era isso mesmo que eu tinha que falar. Tá. Então, tem aqui essa maçaroca de gânglios, e aqui mais abaixo a gente vê a aorta, aqui a artéria pulmonar, a artéria renal saindo aqui à esquerda, a gente vê que essa maçaroca de gânglio envolve toda a aorta, vai pegar a veia cava aqui também, tá certo? Agora estou inibido. E aqui no coronal a gente consegue ver de novo as imagens acometendo o fígado, os gânglios aqui a gente vê toda a árvore arterial que sai da aorta, mostrando que ela envolve inclusive a veia cava inferior que está nessa topografia. Nessa imagem aqui a gente vê a aorta envolta por esse manguito de gânglios. Bom, de qualquer forma, aqui também nessa tomografia de abdômen, a gente vê que a paciente tem uma doença disseminada, tanto para o segmento torácico quanto para o segmento abdominal, tá certo? E a queixa da paciente, a gente não deve esquecer, que seria a dor abdominal. Bom, o que foi feito na enfermaria foi puncionado o tórax dessa paciente, que mostrou uma celularidade de 500 células, com células mesoteliais e outras, né? Quer dizer, aqui temos 64% de células linfo e neutrófilos, e o restante são as mesoteliais e essas outras. A gente sempre, como clínico, tem muita esperança dessas outras, né? Na citologia oncótica, na coloração de Papa Nicolau, ou mesmo no cell block, que venha escrito presença de células neoplásicas, porque a gente gosta de saber se o que a gente acha que existe, como uma neoplasia nessa paciente, tem algum substrato de algum exame comprovando. Mas veio suspeito para células neoplásicas, o que ajuda muito pouco na prática clínica. Bom, o tratamento inicial dessa paciente foi expansão do volume extracelular com Ringer lactato. Ela recebeu 2 dias, quer dizer, a entrada no pronto-socorro e mais um dia na enfermaria, ceftriaxona, que depois foi suspenso, recebeu enoxaparina, foi feito um flitienema em seguir lactulose e ondansetrona, ou seja, foi mais uma medicação sintomática. Foi feita uma reunião familiar muito boa, eles, me lembro disso, eles ficaram muito tristes, porque apesar da paciente já ter um estado hipocrático, né, praticamente muito emagrecida, e de rápida evolução, eles tinham uma ideia de que não fosse uma doença neoplásica, que não fosse o final de vida, mas entenderam perfeitamente e foram, assim, ajudaram bastante a equipe médica, porque foi muito difícil esse caso. Bom, como ela relatava, que desde a época que vivia no Japão, tinha um desconforto, e parecia que era um desconforto gástrico, foi considerado. Nós até dissemos que não íamos realizar a endoscopia digestiva alta, porque e ela ia ter que ser sedada, a gente não sabia se ela ia depois ficar entubada ou não, se ela ia ter força muscular para continuar respirando, e que, para esse estado clínico, a execução da endoscopia digestiva alta não traria benefício terapêutico para essa paciente, porque ela não teria condição de qualquer tipo de terapêutica diferente. Bom,
Ela evoluiu, então, naqueles dias que ficou na enfermaria, com sonolência, aumento da necessidade de volumes crescentes de O2 suplementar e piora do estado geral. Foi introduzido morfina para conforto e cuidados paliativos exclusivos. E ela foi a óbito depois de 7 dias de internação. A autópsia foi solicitada para esclarecimento do sítio primário para orientação da família. Agora eu vou pedir 1 minuto para falar um pouco sobre isso, porque talvez muitas pessoas que estejam assistindo essa reunião achem que havia substrato para se dar um atestado de óbito dessa paciente. Eu não discordo, não é isso. Só que eu acho que é muito importante para a família saber o sítio primário. Poderia ser algum sítio primário que a família necessitasse de uma orientação de rastreio, ficar sabendo, era tumor mesmo, por mais que o médico tenha dito, não tinha nenhum exame comprobatório. Tinha para nós, médicos, o exame de imagem. Para nós era suficiente, normalmente é suficiente, mas para a família não. E eles sentiram a necessidade de obter essa resposta. Então, muitas vezes, a autópsia não é pedida porque é muito difícil enfrentar a família. Não é, na verdade não é. Se a gente souber conversar com a família e esclarecer, a família aceita. A outra coisa é que foi conversado com a família pela equipe que trata da família. Ou seja, nós conversamos com a família e nós estávamos diariamente. Então, não foi uma conversa que o médico plantonista teve que ter. É mais fácil quando é o médico que cuida da família, cuida da paciente, que conversa com a família, que já existe uma certa relação de confiança. Então, isso também facilita. E eu acho que a autópsia vai trazer para a gente uma declaração de óbito também para fins estatísticos, epidemiológicos, mais fiel do que simplesmente doença neoplásica disseminada de sítio indeterminado. Então, agora eu passo a continuidade da reunião para o Christian, para ele começar a apresentar os achados da autópsia. Tá, bom dia com todos, meu nome é Christian, eu sou o F2 da patologia. Eu vou apresentar a autópsia de hoje, um caso que foi orientado pelo professor Luiz Silva. Trata-se de uma mulher de 73 anos de idade, com um peso de 70 quilogramas, de 73 quilogramas, de 70 quilogramas e 165 centímetros de comprimento. Uma pele de color branco. Os achados mais importantes foram os orifícios de punção externamente, em região cubital anterior, em mãos bilateralmente, e o restante do exame externo não tinha outros achados importantes. A abertura de cavidades podemos observar múltiplas aderências na porção superior de tórax. Além disso, também podemos evidenciar uma lesão neoplásica que está no limite do estômago, do fígado e do intestino. Além disso, também podemos evidenciar que esta neoplasia está acima do pâncreas. No retroperitônio também podemos evidenciar, nesta imagem, múltiplas áreas de aderências com umas áreas de neoplasia também evidenciadas nesta imagem, que já dá para observar. Além disso, podemos observar uma aorta abdominal sem evidência, com uma evidência de aterosclerose, como podemos observar nessas áreas aqui. Tá. Na parte gastrointestinal, podemos observar o esôfago, o estômago e o duodeno. O estômago, cabe destacar que temos esta área de hemorragia, que já é possível evidenciar-se na serosa do estômago. Além disso, o achado mais importante foi uma massa, que podemos observar aqui, que está medindo 14 por 9 centímetros na junção gastrointestinal. Gastroduodenal, desculpa.
Aproximando esta imagem, é possível evidenciar as características da lesão, que trata-se de uma lesão esbranquiçada, com áreas nodulares, e na área do duodeno, nesta imagem, podemos observar que temos uma aderência da porção proximal do duodeno na área neoplásica. Aos cortes, já podemos evidenciar que é uma lesão esbranquiçada que está invadindo toda a espessura da mucosa gástrica. Aqui podemos observar uma porção do duodeno, aqui a lesão, e está infiltrando toda a parede do estômago. Sim? Inclusive, já dá para observar que em algumas estruturas circundantes já estão comprometidas por uma lesão neoplásica. Na histologia, temos uma lesão que nesta imagem já dá para observar que é uma lesão úlcero-infiltrativa, com alguns blocos tumorais que estão invadindo toda a espessura do estômago. Infelizmente, por conta da autólise, não é possível evidenciar muito bem as características histológicas desta neoplasia. Tá. Nesta imagem, podemos observar uma infiltração perineural neoplásica, que isso pode justificar também o dor da paciente, que foi falado pela parte clínica. Também aqui, nesta imagem representativa, observamos estes blocos tumorais que já estão invadindo a parte fibrogordurosa ao redor do estômago. Outros achados que a gente conseguiu evidenciar foram estes corpos estranhos que podemos evidenciar aqui, que é uma evidência de um processo cirúrgico anterior e com múltiplas áreas de fibrose e também infiltração neoplásica dos blocos que podemos evidenciar nestas áreas. A gente detectou uma possível invasão do retroperitônio, onde histologicamente podemos observar uma presença de blocos neoplásicos que estão invadindo as estruturas musculares retroperitoneais. Em outras áreas do retroperitônio, podemos observar presença de células inflamatórias, sim? Aqui observamos as células inflamatórias e com alguns neutrófilos, alguns linfócitos e múltiplas disposição de fibrina. Nesta área, representamos que dá para observar que temos as fibras musculares com a perda da vasofilia nuclear, sim, e uma presença de infiltrado inflamatório. Com maior aumento, podemos evidenciar que uma necrose destas fibras com evidência de infiltração das células inflamatórias na célula muscular. No fígado, temos um fígado pesando 1.650 gramas, com uma superfície brilhante, com evidência de múltiplas estruturas nodulares, medindo entre 1 e 2 centímetros. Aos cortes, é possível evidenciar um parênquima com estas lesões, estas áreas nodulares que estão invadindo todo o seu parênquima. Aqui podemos observar algumas estruturas. Histologicamente, podemos evidenciar um parênquima hepático com uma evidente invasão neoplásica. Algumas, em outras áreas, podemos evidenciar uma área nodular também da neoplasia, com algumas áreas de necrose dos hepatocitos. Com maior aumento, aproximando um pouco mais, podemos observar estas células neoplásicas invadindo a veia, a artéria portal. E em outra imagem, da triada portal, desculpa. E também aqui podemos observar nos sinusoides hepáticos, desculpa, nos sinusoides hepáticos que estão com uma infiltração neoplásica também nessas áreas.
No pulmão, externamente, o pulmão tem uma superfície brilhante, apresentando áreas de lesões esbranquiçadas e com pigmento antracótico. Maiormente, podemos evidenciar que são algumas áreas de evidência de infiltração, de invasão neoplástica. A gente também conseguiu ter uma foto da citologia pleural que foi falada na parte clínica, onde, a verdade, conseguimos evidenciar algumas células mesoteliais, alguns histiócitos, como podemos observar aqui, e também algumas células inflamatórias. E em alguns grupos celulares podemos evidenciar estas células, estas escassas células de aparente origem neoplásico, mas são inconclusivas para um diagnóstico definitivo. São só estas células que podemos observar nesta imagem. Na representação histológica que a gente fez, já de longe aqui podemos observar alguns êmbolos neoplásicos invadindo o parênquima do pulmão. Aqui podemos observar que são múltiplos. Aproximando um pouco, aqui é onde verdadeiramente podemos já evidenciar os padrões histológicos desta neoplasia, onde a verdade está mais preservada a lesão neoplásica para poder estudar. Então, trata-se de uma lesão de um padrão sólido, e aproximando mais um pouco, já podemos evidenciar um pleomorfismo nuclear, e em algumas áreas aqui, já dá para observar que está formando em algumas áreas um padrão glandular com uma luz ciliar, com uma luz de borda de escova. Então, com estas características, a gente já pensa de uma neoplasia já de sítio primário no trato gastrointestinal, com as características histológicas já observadas aqui nos blocos tumorais do pulmão. A gente fez um painel de imunohistoquímica orientado para justificar esta neoplasia. Então, a gente fez um CK7 com uma marcação citoplasmática positiva, um CK7 com uma marcação em algumas células que dá para um positivo focal. O CDX2, que é um fator de transcrição nuclear para o desenvolvimento embrionário intestinal, é relativamente específico para epitélio intestinal e onde podemos observar sua positividade. Então, também a gente fez um painel de enzimas de reparo, onde podemos observar um PMS2 preservado, um MSH6 preservado, um MSH2 preservado e um MLH1 preservado. O diagnóstico da neoplasia foi um adenocarcinoma tubular pouco diferenciado gástrico, tipo intestinal de Lauen, com um perfil proficiente para enzimas de reparo de DNA. Outros achados no pulmão, podemos evidenciar umas áreas de edema pulmonar, algumas também congestão pulmonar e algumas deposições de fibrina. Na traqueia, evidenciamos uma perda do epitélio respiratório e uma hemorragia na luz da traqueia, que podemos evidenciar nesta área daqui. A gente fez uma reseção de alguns linfonodos mediastinais, onde podemos evidenciar aqui a cápsula do linfonodo, o tecido, o tecido folicular dos linfonodos, folículos linfonodais, e o que está contendo a maior parte do linfonodo é uma invasão neoplásica e algumas áreas de antracoses, que eu vou mostrar aqui em pé. O coração, pesando 293 gramas, com uma superfície externa brilhante, sem áreas de infarto, nem arteriosclerose, e com um trombo recente no seu interior. Histologicamente, podemos observar esta hipercelularidade nos cardiomiocitos, que é compatível com uma sinais de isquemia cardíaca inicial. No cérebro, temos um encéfalo pesando
1.192 gramas com giros corticais preservados, sulcos preservados, e um parênquima cerebral de aspecto habitual. Como podemos observar nesta imagem, aos cortes não foram também evidenciados nenhuma área de suspeita de neoplasia. Aqui é só uma lâmina para representar o parênquima cerebral, onde podemos evidenciar uma área de edema e uma conservação da celularidade neural, sem evidência de infiltração neoplásica no cérebro. No rim, o rim direito pesou 200 gramas, o rim esquerdo pesou 182 gramas. A superfície renal de um aspecto pálido e aos cortes podemos evidenciar uma relação córtico-medular mal delimitada e algumas áreas de hemorragia. Na histologia, evidenciamos os glomérulos renais com as estruturas tubulares com perda, onde podemos evidenciar uma perda da vasofilia dos núcleos e em outras áreas os núcleos picnóticos, sim? E isto é compatível com uma necrose tubular aguda. Na adrenal, evidenciamos em algumas áreas uma arquitetura preservada e em outras áreas, como podemos evidenciar, umas áreas de necrose hemorrágica. Com maior aumento, podemos evidenciar uma perda de núcleos nas células, que é compatível com uma necrose da adrenal. E em outras áreas, a presença de hemorragia e áreas de necrose e trombose, como podemos observar nesta imagem. No vaso, o vaso pesou 108 gramas e aos cortes um parênquima vinhoso com presença de um aparentemente cisto hemorrágico no seu interior. Foi representado, e aqui podemos evidenciar aquelas áreas de hemorragia com uma deposição de fibrina e um parênquima esplênico com uma marcada congestão compatível com uma esplenite aguda. No pâncreas, evidenciamos já uma invasão de blocos tumorais no parênquima pancreático. Na medula óssea, evidenciamos uma hipercelularidade. Temos que ter em conta que uma paciente de 73 anos de idade, ali uma regra um pouco fácil para entender, é que só teria que ter 30% de preservação da medula óssea. E onde podemos evidenciar que ela está verdadeiramente manchada. Estudar mais de 30%. Onde podemos observar alguns megacariócitos e também podemos observar uma linhagem eritrógena e uma linhagem mieloide, tá? O útero, um útero de formato piriforme, aos cortes, um miométrico com múltiplos leiomiomas, como podemos observar, medindo entre 0,6 e 0,8 centímetros. Então, nosso análise para o diagnóstico e a declaração de óbito desta paciente foi a neoplasia, a doença principal foi um adenocarcinoma gástrico PT4, com metástases linfonodais no abdômen, no mediastino, metástase no fígado, onde podemos evidenciar uma metástase vascular, uma nodular e sinusoidal. No pulmão também evidenciamos áreas de metástases com êmbolos e nódulos invadindo o parênquima pulmonar. Também podemos evidenciar também metástases nas adrenais, metástases pancreáticas e também uma invasão retroperitoneal que a gente qualificou como um pulmão do músculo esquelético, e isto provocou um choque séptico que, a sua vez, evoluiu para uma necrose tubular aguda, uma necrose adrenal, um dano alveolar difuso, uma congestão, edema pulmonar, uma necrose dos hepatocitos e uma isquemia inicial miocárdica, que tudo isto favoreceram para a evolução ao óbito do paciente. Outros achados também que a gente não conseguiu representar pela autópsia foi uma necrose hemorrágica gástrica que a gente ficou questionando. E outros diagnósticos da paciente foram uma leiomiomatose uterina, uma aterosclerose
uma traqueite ulcerada, e aqui a questionamento se foi ou não foi por conta da aspiração. Muito obrigado. Obrigado, Christian. Christian, quero te agradecer pela apresentação da autópsia. Eu fiquei com algumas dúvidas e gostaria que você esclarecesse. Primeiro, no exame da cavidade abdominal, eu fiquei em dúvida se havia ascite ou se não havia ascite tumoral nessa paciente, se havia implante tumoral no peritônio. Eu vi a fotografia do monobloco, mas fiquei nessa dúvida, porque a queixa da paciente era dor abdominal, eu acredito que era dor do próprio tumor, entendeu? Acho que, então, a primeira dúvida é a presença ou não da ascite. Segundo, eu gostaria de saber qual foi o tempo entre o óbito e a realização da autópsia, porque a parte da documentação do tumor tem bastante autólise, trata de um tumor de trato gastrointestinal que tem uma autólise bastante precoce, mas eu gostaria de saber se foi mais de um dia para a realização da autópsia. Minha terceira dúvida, depois eu posso colocar todas de novo, minha terceira dúvida é que a gente tinha uma imagem tomográfica de uma adrenal esquerda bastante grande e a representação histológica da adrenal que você fez foi, me parece, da adrenal direita sem tumor. Então, existia na dissecção do cadáver, aumento da adrenal esquerda, porque na folha final você considera como uma doença disseminada comprometimento da adrenal. Porém, a documentação histológica não mostra isso. E por último, minha dúvida, penúltimo, existia um trombo cardíaco, que eu não entendi direito o que era o trombo cardíaco. E por fim, eu não entendi muito bem a ligação fisiopatológica entre a invasão do retroperitônio, nesse caso, e um choque séptico. Eu acho que a paciente morreu de uma doença disseminada, tumor disseminado com comprometimento adrenal, outras coisas, e eu não entendi muito bem a sepse na fisiopatologia do óbito dessa paciente. Eu me fiz claro? Acho Não sei que o se melhor você conseguiu termo, entender todas ao as invés de minhas choque dúvidas. séptico, seria CIRS, né? Eu acho que ele... Bom, não sei, vamos ver o que ele responde. Então, começando, a autópsia que foi feita no dia... A declaração, a constatação da hora de óbito foi no dia 17 de abril de 2024, às 8 horas da noite, 8h06. Tá? A data da realização da autópsia foi no dia 18 de abril, às 14 horas da tarde. Foi um pouco mais de um dia, um pouco menos de um dia da declaração de óbito. Ao momento da abertura das cavidades também, a gente evidenciou algumas áreas com um derrame, não um derrame, mas bem muito líquido abdominal purulento no retroperitônio, que isso foi o primeiro achado que a gente viu no momento da autópsia. Infelizmente, não tinha as imagens para poder essas áreas de derrame purulento. E outra questionamento, ali eu mostrei algumas áreas onde estavam invadindo os músculos do retroperitônio pela neoplasia, uma invasão bastante, onde estava ocasionando uma área de necrose dos músculos retroperitoneais. Ali a gente ficou na dúvida, por conta da múltiplas aderências, porque foi muito difícil de fazer a dissecção destas áreas, se foi propriamente dito dos músculos psoas ou dos músculos diafragmáticos ou outros músculos retroperitoneais, porque aqui nestas áreas é onde se pudo evidenciar estas áreas de purulência, tá? Então, por isso que a gente marcou diretamente, além dos signos da de isquemia aguda cardíaca, temos também uma necrose tubular aguda, que foi algo muito recente, não foi uma coisa muito evoluída. Além disso, por conta da adrenal, também, como estava nestas áreas muito
muito grudadas por conta das aderências. A gente conseguiu dissecar as duas, mas estavam muito utilizadas. A adrenal é um dos principais órgãos que autolizam o mais rápido possível no momento das autópsias. Por isso não é possível evidenciar muito bem as histologias destas áreas, das adrenais principalmente. Não sei se tem alguma outra pergunta ou se faltou alguma coisa de responder para... Não, você respondeu o que eu perguntei, apesar de eu achar ainda que a invasão tumoral da musculatura retroperitoneal, causando uma secreção purulenta símile, acho que talvez isso não explique uma sepse, né? Porque também não deu para saber se tinha infecção ou não. Mas tudo bem, eu agradeço e vamos tocar a reunião. Aloysio, pode falar. Eu desliguei a câmera para ver se melhora a conexão. Tá me ouvindo? Melhorou. Tá dando para ver. Ver se melhora um pouco. Eu mostrei para o Christian, só respondendo o coração especificamente, viu, Fernando? É um coágulo, tá? Um coágulo já um pouco mais de tempo, dá a impressão de trombo. Eu discuti com ele, ele acabou falando trombo, mas é um coágulo, tá? Não tem trombose cardíaca. Ouviu? Sim, ouvi. Eu vou testar o áudio de vez em quando, porque tá com um delay. Não, eu ouvi. É que eu tinha desligado aqui para não atrapalhar. Tá. O seguinte, dissertando um pouquinho sobre o caso, né? A primeira metade da apresentação do Christian responde o motivo da autópsia, que é a identificação do sítio primário, o tipo histológico e a disseminação de um adenocarcinoma gástrico do piloro, bem distal, e o tipo histológico, vamos chamar intestinal, na OMS agora é tubular, mas na classificação antiga de Lauren seria o intestinal, e que tem uma predisposição à disseminação hematogênica. Muitos vasos, fígado, depois pulmão, osso, linfonodo, etc. Curiosamente, quer dizer, contraintuitivamente, de certa forma, não tem doença peritoneal, tá? Então é um tumor de disseminação predominantemente hematogênica, como está no livro, né? Ele é esperado, esse comportamento. Aquele painel de enzimas de reparo é porque em pacientes mais idosos tem um subtipo de tumor gástrico que pode ter essa cara parecida. Quando a gente estava olhando, a gente achou que ele era muito sólido, talvez tivesse alguns linfócitos ali, e seria um tipo medular. Tem uma relação com o paciente mais idoso, com a tal da via de instabilidade de microsatélites e, às vezes, com infecção pelo EBV, mas não confirmou, né? Então, aquele perfil, aquele fenótipo imunofenotípico, enzimas de reparo proficientes, ele corrobora, né, fora o resto da imuno e mais a patologia toda, que é um adenocarcinoma do tipo intestinal, do idoso, de origem ambiental, principalmente, que vem da via de gastrite atrófica, metaplasia intestinal, infecção crônica por Helicobacter. Esse é o principal tipo. Então, a primeira metade da apresentação dele, ele respondeu essa pergunta da autópsia, que era o objetivo principal. E aí, a segunda parte da apresentação, vamos dizer assim, a parte mais acadêmica, e que essa autópsia, mesmo, né, ela trouxe algumas coisas não esperadas, vamos dizer assim, ou fora um pouquinho do que a gente está acostumado. A primeira coisa, não tem doença peritoneal, seria mais esperado no tipo difuso, célula de Simet, ok, esse aí não tem. Não tem, embora o tumor seja muito avançado localmente, ele não tem um padrão de, por exemplo, perfuração no peritônio livre, ou um padrão de tumor hemorrágico. São duas complicações relativamente comuns de um tumor gástrico desse tipo, e que esse tumor não tem. O que ele tem, e que talvez o João possa complementar depois com
com a experiência radiológica, mas o que ele tem na autópsia é um T4B, isso está bem descrito, que ele invade o retroperitônio, ele pega pâncreas e tem muita invasão retroperitoneal. Muita. Ele cresce ali, o Christian mostrou a dissecção, muito linfonodo, muita invasão de... tem lâminas que a gente consegue ver até uma certa fáscia muscular e muita invasão de vaso. E aí, eu tentei documentar ali para mostrar e tentar me convencer e convencer vocês de que ele tem duas complicações locais ali. Ele tem essa invasão tumoral com complicação vascular de músculo esquelético. Então, tem músculo esquelético ali. Eu comentei com o Christian, pessoal, você só vai me convencer de que tem infecção ou inflamação se a gente mostrar miosite com necrose e fibrina e neutrófilo. E tem. Então, naquela dissecção que foi difícil, tem músculo esquelético ali acometido e a gente não consegue dizer muito bem se é psoa, se é diafragma, se é ilíaco, mas tem ali uma disseminação local grande. E a segunda coisa que a gente viu na autópsia, mas não enfatizou, colocou na folha frontal ali, ele tem, no exame externo ali do órgão, ele tem uma espécie de necrose hemorrágica do fundo gástrico. E aquilo ali, assim, infarto gástrico, necrose gástrica, é muito raro. E você pode ver na região do fundo, ou em quadros que você tem um comprometimento vascular grande, e esse paciente pode ter, ou, junto, obstrução de via de saída gástrica. Então, você tem um aumento da pressão do estômago associado a uma insuficiência vascular, pela dinâmica de pressão venosa e tal, e você pode ter ali uma necrose hemorrágica que parece que tem. O que a gente não viu foi a perfuração, né? Então, a gente não consegue dizer, mas a minha impressão é de que tem um quadro inflamatório infeccioso ali, região de músculo, partes moles, e que pode estar até associado, por exemplo, com uma dor dorsal, final, alguma coisa desse tipo que ela tenha tido. O que ela também não tem, assim, êmbolos sépticos, né, não tem pneumonia, não tem outros fatores infecciosos, mas a minha impressão é de que tem um quadro inflamatório, talvez infeccioso, local ali, por conta do tumor. Da parte e o resto é complicações de sepse, né, vasculares, que a gente já viu várias vezes, e que é interessante aqui para os alunos, para os residentes, para o corpo clínico, verem um mecanismo de óbito num caso de tumor gástrico avançado. Então, eu vou fechar essa parte, voltar para você conduzir aí, e depois a gente faz algumas mais considerações sobre o ato da autópsia mesmo, a solicitação, aquela parte do preâmbulo que você colocou, que é mais filosófica. Luciana, você quer continuar? Aloísio, você acha que tinha uma CIVD pelos achados de... Eu acho que tinha, ele mostrou, tá? Tem vários trombinhos, mas a CIVD, propriamente dita, é um diagnóstico clínico patológico. A marca histológica de CIVD, como está no livro, são microtrombos de fibrina na microvasculatura, glomérulo capilar pulmonar. Esses dois achados histológicos ela não tinha, mas ela tem, vamos chamar assim, microtrombos genéricos, né? Tinha trombinhos, o Christian mostrou, em todos aqueles vasos onde tinha tumor, porque ela tem tumor em vaso no corpo inteiro. Então, talvez não academicamente a gente consiga chamar de CIVD, que é um diagnóstico clínico patológico, e eu estou sem o substrato de microtrombos capilares, mas certamente ela tem tromboses secundárias ao tumor na microvasculatura, predominando no retroperitônio, naquela região local ali onde tem a invasão neural, vascular, naquela região do retroperitônio. Certo. E todos esses achados finais poderiam estar presentes mesmo sem ter um quadro infeccioso? Só pela CIRS do tumor disseminado, não poderia? Poderia. Porque a dúvida, pelo que eu entendi, era se ela fez uma peritonite por uma perfuração que não foi vista, é isso? Ela não tem, eu não chamaria de peritonite. Ela tem uma histológico, eu consigo falar assim, eu assino o laudo. Ela tem uma miosite. Ela tem uma miosite necrotizante naquelas partes moles do retroperitônio.
entendeu? Ela não tem uma peritonite. Eu estou negando a peritonite. Ela tem uma inflamação de partes moles do retroperitônio, naquela região ali onde tinha uma necrose do fundo gástrico e onde o tumor invadia partes moles. Joia. Luciana, nesse seu raciocínio de Sears, eu acho que o tumor era grande, a massa tumoral era muito grande, tinha uma necrose tumoral grande, então, com certeza, se a gente pudesse dosar TNF, dosar algumas interleucinas, a gente conseguiria, talvez, mostrar um substrato bioquímico para dizer que a paciente tinha uma Sears, ela tem um pulmão de Sears, esses microtrombos, tudo isso é manifestação. Então, eu acho que a sua resposta é positiva. Sim, eu não acredito também em infecção. Eu acho que a necrose muscular, a necrose tecidual, pode explicar a Sears. Então, acho que... Espera um pouquinho que o João quer falar. Ô, Luiz, eu consegui chegar mais ou menos no tempo, mas é o que eu estava vendo o exame, lá na radiologia, e aqui a gente não conseguiu abrir o sinapse, o exame todo, todos os dados da tomografia. Vendo o que você falou, né, e respondendo aquilo que você comentou, pela tomografia, eu não sei, parece que foram 5 dias de óbito aí, da diferença da tomo para o óbito, mas pela tomografia, realmente, o que dá impressão é a doença neoplásica disseminada. Eu não vi, procurando aquilo que você me perguntou, alguma coisa inflamatória, infecciosa. Não tem nenhuma área pela tomo que a gente consiga falar que pudesse ter algum abscesso, alguma coleção. Né? Não é tão sensível para uma miosite inicial, uma miosite, né, um realcezinho, veria um realcezinho, uma miosite mais avançada, quase pré-liquefação, assim, né? Isso. Pela toma, mas não dá para ver pela tomografia nada disso. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que era muita massa fora do estômago. O estômago, na verdade, o que chama mais atenção, até comentei com o Fernando, era mais região de corpo e fundo espessada. Como se fosse até um padrão de linites, ou se fosse um padrão de edema só, o que você comentou, acho que tinha edema e necrose. Isso. E isso estava bem evidente, assim, bem espessado, não distendia, e muita massa retroperitoneal, né? E essa massa encostava ali também, passava pelo pâncreas, empurrava o pâncreas e chegava ali nessa transição gastrodenal, mas não dava, né, para a gente ver até que surgia dali, porque era muito mais lesão fora do que encostando no estômago, né? E agora, realmente, infecção, eu não vi nenhum achado, não, né, abdominal, né, para retroperitoneal ali, as pessoas estavam bem, no quadrado lombar, musculatura paravertebral. E torácico também era mais atelectasias, edema, muita linfonodomegalia mediastinal hilar e derrame pleural. É isso aí. Legal, João, obrigado. Ajuda, viu? Ajuda bastante, no sentido de que esse espessamento gástrico é aquela foto que o Christian mostrou, tá? Ele predominante em corpo e fundo reforça a impressão de uma necrose hemorrágica, uma complicação vascular do estômago, que é incomum, mas está totalmente justificada para ela, que é o desbalanço entre o acometimento vascular, muito retroperitônio, e a obstrução de via de saída, né? Então, ela assim, tem uma lesão ali no piloro, um espessamento ali que bate com a clínica dela, né, essa clínica digestiva, de parada de alimentação, de vômito. E, curiosamente, o tumor, ele fez uma massa ali grande mais para retroperitônio. Mas a histologia e o padrão, ele não deixa dúvida de que é do tipo gástrico, entendeu? Um tumor de pâncreas não faria desse jeito, entendeu? E nem o de cólon, por exemplo. É um sítio primário gástrico mesmo, tipo intestinal. Bom, agradeço você, Aloysio. E, Luciana, você quer acrescentar alguma coisa a mais? Eu tenho uma coisinha para falar. Não, aqui ninguém mais teve dúvida. Obrigada, gente. O que eu queria dizer é que eu estou vendo aqui quem está logado nessa reunião e quem está assistindo a reunião, e é uma preocupação, acho que minha, bastante, e da divisão da clínica médica, da diretoria da clínica médica, é que as autópsias fossem estimuladas dentro do hospital universitário. É um hospital universitário, a autópsia tem várias funções, uma delas é o ensino,
a melhora do ensino, isso é provado no mundo inteiro, todo mundo que estuda autópsia, que defende ainda a execução da autópsia, não tem dúvida do valor da autópsia. Esse caso, por exemplo, era um caso de uma doença neoplásica disseminada, clinicamente diagnosticada, e que a autópsia trouxe o sítio primário e a forma de disseminação, o comprometimento, endossou o cuidado paliativo que essa paciente foi cuidada, ela foi, acho que a assistência ao final da vida dela foi boa, e ela só podia ser tratada dessa forma. Então, a autópsia endossou tudo isso daí. Com essas reuniões, eu acho que a intenção é que as pessoas consigam entender o valor desse exame pós-mortem, tanto do ponto de vista do atendimento médico, como da produção de conhecimento, né? Apesar de isso já ser provado, a cada autópsia que é realizada, o conhecimento aumenta e dá suporte para quem está começando se sentir um pouco mais seguro no futuro, quando tomar alguma decisão. Então, eu espero que essas reuniões ajudem as pessoas a pensarem de uma outra forma quando estiverem frente a um caso final e pedirem a autópsia, porque é sempre bom. Eu agradeço aí a presença de todo mundo. Obrigada, Fernando, obrigada, João, e obrigada, Aloísio. Obrigada, Christian. Obrigado, Luciana, pelo convite. Obrigado, Fernando. Obrigado, Christian. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor.